Oi, eu sou Olivia, estudante do SESI Sobradinho do primeiro ano do ensino médio, e hoje eu vou explicar para vocês o que foi o imperialismo, suas consequências e afins. Bom, o imperialismo ele deu início numa época de Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial. O que acontecia? Acontecia que a Europa ela tinha excedente de produção e excedente de capitais precisando ser lançados em algum lugar. Precisavam de algum lugar para ir. Então, eles foram lançar esses excedentes na África e na Ásia. Então, recapitulando. Na segunda Revolução Industrial, a gente tem o imperialismo, que foi marcado pelo domínio dos europeus tanto na África quanto na Ásia. Eles foram para esses continentes em busca de mão de obra, em busca de mercado consumidor, matéria-prima e expansão populacional. Essa expansão populacional seria na Europa, e a Europa levaria a população para a África e para a Ásia. Porque nesse momento, a Europa estava passando pela Belle Époque. A Belle Époque, ela modernizava o continente e aumentava a expectativa de vida e aumentava a população. Então, a população ia toda para a Ásia e para a África. Bom, os europeus eles tinham algumas justificativas para poderem explorar as terras da África e da Ásia para poderem lançar os seus excedentes e colonizar. Essas justificativas, dentre elas, está a da missão civilizadora. O que essa justificativa trazia pra gente? Trazia que o homem branco europeu ele era melhor do que qualquer outra raça e por isso ele tinha que levar a população e o seu desenvolvimento para o resto do mundo. Nossa, gente, que bonzinho, né? Muito solidário esse homem europeu. Só que não. Para completar ainda, tinha uma frase que dizia o fardo do homem branco. Essa frase passava pra gente que o homem branco europeu tinha um fardo muito grande em levar a população e explorar as terras. Muito grande o fardo dele, tadinho. E para vocês verem, nessa época ainda criaram teorias pseudocientíficas e até uma que criaram darwinismo social. Pegaram lá o Darwin, que estava contribuindo para outras coisas, para a ciência, para a biologia, pegaram Darwin, colocaram numa escala para dizer que o homem branco ele era melhor do que o negro, do que o asiático e qualquer outra raça. Nesse momento ainda do século XIX, ocorreu a corrida imperialista. O que era essa corrida imperialista? Digamos que nenhum país europeu queria ficar de fora dessa mamata, então todo mundo queria um pedacinho da África e da Ásia para explorar. Então ocorreu essa corrida imperialista. Só que trouxe consequências. Então aumentaram as questões nacionalistas e aumentaram os conflitos entre os europeus. Todo mundo queria ser mais que o outro. A Inglaterra dizia que era melhor que a França e por isso ela tinha que dominar uma parte maior, então as questões nacionalistas estavam bem exacerbadas. Bom, nesse período ainda a gente tem que entender que a África sofreu muito. Para vocês terem noção, apenas 2 continentes dela não foram explorados e invadidos pelos europeus e pelos outros países. Dentre esses 2 continentes está a Etiópia e a Libéria. A Libéria ela não sofreu intervenções dos europeus, mas ela sofreu intervenções dos americanos. Os americanos compraram a Libéria. E a Etiópia ela tinha uma resistência maior contra isso e algumas questões geográficas que impediam os europeus de chegarem lá. Muita gente acha que não houve resistência dos africanos contra os europeus. Houve sim. O que mais aconteceu nesse período imperialista foram as resistências. Só que o que acontecia? A Europa tinha uma tecnologia maior e armas mais fortes, então a África acabou perdendo nessa questão. A partir de 1875, a França já tinha dominado algumas partes da África. Eu vou deixar para vocês aqui a maquete que eu fiz, para vocês verem que a França ela já tinha um predomínio maior do que todos os outros países sobre a África. Em 1869, o Egito ele era controlado pela França e pela Inglaterra, o que causou eles construírem um canal chamado Canal de Suez. Esse canal ele encurtou as distâncias entre os dois para facilitar as coisas para os europeus.
Só que hoje esse canal ele ainda é muito criticado, porque alguns africanos eles imigram para a Europa. Só que hoje é fácil falar, né? Enfim. Enquanto a porção norte da África estava sendo dominada pela França, a porção sul estava sendo dominada pela Inglaterra, fazendo com que de 1899 a 1902 ocorresse a Guerra do Boeres. Essa guerra ela foi entre ingleses e holandeses, ocasionando então a União Sul-Africana depois de uma vitória dos ingleses. Em 1885 surge a Conferência de Berlim. O que é essa Conferência de Berlim? Ela foi a que dividiu totalmente o continente africano, sendo assim, um pedacinho para mim, um pedacinho para você, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, após essa Conferência de Berlim, eles assinaram um tratado para não ter conflitos e não ter mais guerras entre eles. Só que isso não aconteceu, porque a França e a Inglaterra ainda tinham um predomínio muito maior do que os outros países sobre a África. Como vocês podem ver aqui de novo, eu vou colocar. A Inglaterra tem várias terras para explorar e a França também tem uma parte muito grande da África, enquanto alguns países estão só com um pedacinho, e enfim. Com isso, com esses conflitos, ainda existiam tensões entre os europeus. Então, o que a Alemanha fez? Ela financiou revoltas entre franceses e ingleses para que acabasse com essas colônias da Inglaterra e da França. Bom, o que eu vou dizer agora é que a África sofreu muito com todo esse processo do imperialismo, porque não foi uma divisão geográfica, não foi uma divisão feita por povos, foi uma divisão meio que obrigada, né? Uma divisão injusta. Então até hoje eles sofrem assim com esses problemas causados pelo imperialismo, né? Porque naquela época dividiam o continente e acabava que tribos inimigas se juntassem e as tribos que eram juntas, que eram amigas, se separassem. E isso trouxe consequências para hoje também, né? Então, gente, foi isso. Espero que tenha dado para entender direitinho. A minha maquete eu fiz da seguinte forma. Era para ser uma maquete reciclável. Então, eu peguei uma caixa de isopor que tinha aqui em casa na televisão. Meu pai recortou ela para mim no formato para fazer a base da maquete, porque eu não tinha papelão nem nada para fazer. Então, a gente recortou, a gente reutilizou, né? E fizemos a base. Eu colei os palitinhos para pendurar as bandeirinhas de cada país que colonizou cada espaço da África e colei o papel, né, o mapa em cima. E foi isso, gente. Espero que tenha dado para entender e eu vou ficando por aqui.